Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Código 3. Esse é o 12º episódio e nós trouxemos um convidado muito especial para compor a nossa mesa hoje. Hoje eu estou aqui com o Dr. Márcio Nakashima e o nosso querido convidado, Ricardo Jesus. Seja muito bem-vindo. Obrigado, doutora. Obrigado, doutor. Para mim é uma satisfação estar aqui, é uma honra estar ao lado de pessoas que eu considero pessoas fora da curva. Para mim é uma grande honra estar aqui. Muito obrigado. Obrigada a você pela presença. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que é a segurança da cena e princípios e preferências no atendimento pré-hospitalar. Vamos lá. Ricardo Jesus, conta pra gente um pouquinho da sua história, como você é atuante no resgate rodoviário, é condutor de ambulância no SAMU. Conta um pouquinho pra gente como foi a sua história, como que surgiu o interesse para entrar no atendimento pré-hospitalar. Conta pra gente um pouquinho. Tá joia. Bom, essa história começa quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de idade. Eu lembro que eu estava com os meus pais e nós estávamos trafegando pela rodovia e a gente se deparou com um acidente. E foi uma cena assim um pouco chocante, tinha pessoas evisceradas. E eu com 11 anos, quando eu vi aquela cena, eu fiquei assim bem impactado. Porém, eu vi nas costas de um socorrista assim, dizia Anjos do Asfalto. E eu olhei aquilo e eu lembro até hoje que meu pai falou, que profissão bonita. E aquilo ficou dentro de mim, mas as duas coisas, né? A cena forte que eu vi, e Anjos do Asfalto, meu pai falando que profissão bonita, e de fato é uma profissão muito linda, né? Só que de fato também não é para qualquer pessoa. E eu fui crescendo com aquilo e ao mesmo tempo que eu tinha vontade de atuar, de ser um socorrista, de ser um bombeiro, de ser um profissional da saúde, eu falava para mim mesmo que eu não conseguiria. Eu não tinha condições emocionais de estar num ambiente com pessoas sofrendo, por incrível que pareça, eu não conseguia ver sangue. E o tempo foi passando e eu sempre achei admirável a profissão, mas nunca fui, porque eu falei, não é para mim. E o tempo foi passando, eu servi a escola de especialista de aeronáutica, depois eu fui ser instrutor de trânsito, eu fui por muito tempo carreteiro, uma profissão que eu gostei muito, conheci muitas partes do nosso Brasil. E até chegou em 2018, é a primeira vez que eu estou contando isso, eu sou uma pessoa um pouco reservada, mas eu acredito que pode servir para alguém também. A gente sempre tem que tirar algo bom de todas as situações. E em 2018, foi numa quarta-feira de cinzas, pela manhã eu fui acordado aos gritos em casa e o meu pai tinha caído no banheiro. E eu levantei correndo e a hora que eu cheguei ele estava prensado na porta assim, tentei abrir, pai, entrei e ele estava caído, estava sentado e ele tinha tido um HDA, uma hemorragia digestiva alta. Tinha muito sangue, muitos coágulos de sangue. Ele já estava inconsciente. E todo mundo que estava em casa, todo mundo desesperado. E eu pedindo para Deus, dai-me calma, me ajuda. Eu preciso ajudar o meu pai. E sem querer, porque eu não entendia nada de salvamento, enfim, ele mesmo obstruindo. A via aérea dele estava aqui, fazendo uma ventilação ruidosa, e eu peguei, levantei o queixo dele, na hora ele voltou à ventilação e continuou soltando mais sangue, e aí eu coloquei ele, sem saber, pessoal, eu coloquei ele lateralizado assim, nos meus braços, e falando com Deus dentro de mim, me ajuda. E você, como eu falei aqui, vocês sabem que eu tinha, assim, eu não podia ver sangue, e tinha muito sangue, e era do meu pai. Então foi uma situação assim bem difícil para mim. Aí ligaram para o SAMU, mas eu não sei se souberam explicar a situação. Não fui eu que liguei, como eu estava ali com ele. E demorou para chegar, e aí um vizinho veio e nos socorreu. A gente colocou ele no carro
e a gente levou ele, na época, era o Hospital Frei Galvão. Infelizmente, ele foi a óbito e foi muito triste para mim. Isso ainda mexe muito comigo, sabe? Mas disso eu tirei forças. Então, isso foi em fevereiro, 14 de fevereiro de 2018. Chegou em outubro, eu comecei a pensar. Eu quase entrei em depressão, fiquei muito triste, foi um período muito doloroso para mim. Mas hoje eu consigo falar com calma, eu consigo tocar no assunto. E eu decidi que eu tinha competência, eu conseguia ficar próximo de alguém que estivesse numa situação tão delicada. Afinal de contas, eu fiquei ao lado do meu pai ali, né? E eu decidi. Falei, eu vou atrás disso. Então, eu corri atrás, foi em 2018, eu não esqueço até hoje, foi 18 de outubro de 2018, eu me cadastrei para fazer um curso numa escola de socorrista. E aí eu comecei a fazer cursos, mas uma coisa que eu cobro até hoje de todos que às vezes vai fazer treinamento comigo, assim, ó, não queira já entrar na área, queira se capacitar primeiro. E foi o que eu tive de ideal. Eu falei, eu vou me capacitar, eu vou ajudar as pessoas e uma hora vai surgir a oportunidade. E eu comecei a fazer cursos, fiz curso lá em Taubaté, na sua cidade, fiz curso lá na MAN, fiz curso de APH tático, fiz curso de bombeiro civil, o Stop the Bleed. Hoje já sou instrutor de Stop the Bleed, programa que eu fiz, e eu me capacitei muito. Até que chegou em 2022, eu tive a oportunidade de entrar para o resgate rodoviário. E quando eu entrei, óbvio que a gente não sabe tudo, né? Mas eu já entrei com muita destreza, eu já sabia algumas coisas, porque eu fiz muitos cursos, muitos mesmo. De 2018 a 2022, eu fiz vários cursos repetidos e ouvi muita crítica, né? Pessoal, nossa, por que você está fazendo esse de curso? Por que você está indo atrás disso? Será que isso é para você mesmo? Mas eu tinha o meu ideal, eu tinha aonde eu queria chegar. E graças a Deus e a minha vontade, hoje em dia eu consigo converter aquela tristeza em algo bom. Então, toda vez que eu consigo ajudar alguma pessoa, toda vez que eu ajudo a minha equipe, eu olho para o céu e falo, para o Senhor, Pai. Então, é algo que mexe muito comigo e que eu consegui trazer algo que foi muito triste, mas hoje em dia eu converti para algo muito bom. Isso é importante, né? Porque a gente... tudo se transforma, né? Agora, como a gente vai transformar cada coisa? Às vezes a gente pega algo ruim e transforma em algo pior. E graças a Deus a possibilidade que a vida nos dá, né? Que o mundo nos dá de pegar coisas, experiências às vezes ruins, né? Sim. E transformar em coisas boas, porque tudo se transforma, como já tinha dito sobre isso. E isso é importante de nós trazermos para o nosso dia a dia também, quando a gente discute um caso, quando a gente fala sobre um assunto, com o interesse de tornar aquilo melhor. Então, eu acho que isso é interessante. Essa história é muito importante, porque hoje, talvez muitas pessoas devam estar em casa, possam estar assistindo, ou num corte, ou em algum momento, que isso vai ser importante para a vida delas pegarem qualquer coisa que hoje não está sendo satisfatório e transformar, como você fez, em algo que é bom para você, é bom para a sociedade, é bom para a saúde num todo. Então, eu acho muito, muito importante essas histórias que vêm até nós. Isso é muito legal. É uma história muito emocionante e acredito eu, né? A gente se conhece há algum tempo já, né, Jesus? Um dos piores dias da sua vida, com certeza. E você consertou isso, você tirou uma força disso para vocês trabalhar para estar presente no pior dia das pessoas, né, na vida das pessoas. Então, nós aparecemos, nós somos sorridentes, contentes aqui na mesa, mas a gente está lá no pior dia da vida das pessoas, né? Exatamente. Então, isso é muito importante mesmo, uma história muito bonita, muito bom. Parabéns, viu, pela sua força. Obrigado. E continua contando, só mais um pouquinho antes da gente começar a falar sobre a segurança da cena. Você entrou no resgate rodoviário em 2022. Isso. E aí começou a trabalhar, né, como socorrista no resgate rodoviário. E aí, da onde surgiu o interesse de entrar no SAMU? Sim.
antes de entrar no resgate rodoviário, eu já tinha a intenção também de trabalhar no SAMU. Mas eu não sabia como funcionava, né? Como era para as categorias que exigiam. E eu comecei a correr atrás. E eu vi que aonde eu poderia entrar por primeiro seria na condução. Porém, na época, a condução era dos bombeiros da cidade. Os bombeiros faziam a condução. Aí eu falei, vai ser difícil, mas não vai ser impossível, né? Eu acredito que não há sorte. Eu não acredito em sorte. Eu acredito em oportunidade e preparação. Sempre foi esse o meu objetivo. E sempre que eu penso é dessa maneira. Bom, eu comecei a me capacitar. Eu não tinha o curso de transporte de emergência ainda. Fui fazer o curso de transporte de emergência. A categoria Delta, eu já tinha a categoria Eco, que eu trabalhei como carreteiro. E os meus cursos não pararam. No resgate rodoviário, eu tive a oportunidade de fazer ainda mais cursos. Foi onde eu me tornei também o instrutor de Stop the Bleed, que eu falei para vocês. E, de repente, abriu uma oportunidade para ser condutor socorrista do SAMU. Então, assim, acredito que tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente corre atrás, aquilo que a gente fala, tem poder, as coisas se transformam. E abriu a oportunidade, eu fui, passei no primeiro processo seletivo e estou até hoje muito feliz e tive a graça de encontrar pessoas excepcionais, assim como vocês, os demais lá do nosso SAMU, e todo dia é um novo aprendizado. Muito bom, com certeza. Então tá bom. Agora, uma história muito emocionante, né? Uma história inspiradora sua. E obrigada por compartilhar com a gente. Antes de começar o episódio, você falou que ninguém sabia disso. Realmente a gente não sabia, né? Não tinha o menor conhecimento. E muito legal você trazer isso pra gente aqui, para enriquecer o nosso podcast e pra gente continuar admirando você e o seu trabalho até em diante, porque é realmente muito inspirador. Vamos falar um pouquinho, então, sobre segurança da cena, né? Uma hora que tão importante, Sim. Um ponto tão importante do atendimento pré-hospitalar, às vezes tão negligenciado, né? E tão perigoso. Então, entra lá um chamado 192, ou então um chamado na rodovia, não importa qual delas, um acidente de trânsito. Vamos falar, acho que a segurança da cena ela tem que ser garantida em todos os cenários, mas vamos começar pelo cenário rodoviário, então, atendimento em via pública, ou então uma cena na rodovia. Entrou um chamado lá de um acidente de trânsito. A equipe foi acionada, todo mundo se preparou e saiu para atendimento. Quando começa a segurança da cena? Muito boa pergunta. E realmente é o que você disse. Infelizmente, muitas vezes é negligenciado. Então, quando a gente fala de segurança, a gente tem que voltar lá atrás, né? Primeiro, a segurança começa comigo. Então, se eu quiser segurança para a minha equipe, no meu trabalho, primeiro eu tenho que ter ela comigo. E o APH, o socorrista, tem 3 pilares. Então, uma vez a gente estava conversando, né? E se a gente não seguir esses 3 pilares, vai dar problema nessa parte de segurança e em outras mais. Mas a segurança, eu costumo dizer que ela, se não é a parte mais importante do atendimento. Porque através dela vai ser o desfecho da ocorrência, certo? Então, quais são esses 3 pilares para o socorrista? Ele tem que ter um controle emocional, né? Ele tem que ter conhecimento técnico e ele tem que ter um condicionamento físico. Então, a segurança começa aí. Quando eu tenho um conhecimento técnico, a minha segurança lá na frente, eu vou saber o que fazer. Se eu tenho um controle emocional, eu não vou me desesperar quando eu vejo uma cena, por exemplo, com um produto perigoso, né? Se eu tenho um condicionamento físico e eu preciso fazer uma evacuação imediata, eu vou ter condições para isso. Então, a segurança começa primeiro com nós mesmos. Então, eu tenho que ter essa consciência e eu tenho que me cuidar. Cheguei no meu plantão, estou bem, o meu conhecimento técnico está em dia, o meu condicionamento físico está em dia, o meu emocional está em dia, e agora eu vou partir para o meu checklist. Aí começa mais uma parte da nossa segurança,
Então, como que eu vou fazer um deslocamento sendo que eu não revisei a minha viatura? Como que eu vou fazer um desencarceramento sendo que eu não revisei meus equipamentos? Como que eu vou colocar um EPI? Mas a gente chega na hora, lá meu capacete. Então, a gente tem partes, né? Então, eu sempre digo, a segurança ela começa com nós, depois a gente faz um checklist na base, a gente faz um treinamento, o debrief eu sempre gosto de colocar para a equipe antes e posterior ao evento. E quando a gente fez aquele checklist, a gente sabe que a viatura está em condições, eu sei que eu posso atuar dentro de... Como é que eu digo? Dentro de uma forma que eu sei que eu estou protegido. E você vai chegar lá e vai conseguir fornecer... Você está preparado para o atendimento, né? Sim, exatamente. Nesse primeiro momento ali, tanto nosso quanto dos materiais e da equipe, né, como um todo. Sim. Porque nós não atuamos sozinhos, então a gente depende de todo mundo. Então a gente está se preparando para o atendimento. Exatamente. O que vai vir depois são outros 500, mas aí todo mundo ali está preparado para fornecer o atendimento. E conhecer o material que você tem, saber a quantidade de material que você tem. Isso tudo também é muito importante. O checklist, eu estava conversando até esses dias com uma aula que foi dada, né? Isso para o intra-hospitalar. A gente pega coisas tão boas do pré-hospitalar e traz para o intra. Não adianta você ter todos os materiais do mundo se você não os conhece e se você não sabe usá-los. Então, assim, eu tenho o melhor desfibrilador no meu serviço. Mas você sabe usar? Você chegou no plantão de manhã, checou se ele está funcionando? Trocaram o desfibrilador. Vai lá, checa, mexe. Então, exatamente isso. A segurança, como você falou, né? A segurança não é só no momento, ela é pré o evento, né? Exatamente. Isso é de grande importância. E a outra coisa que, principalmente, quando a gente fala em atendimento, a primeira coisa que manda em qualquer manual, isso desde lá dos tempos remotos, a cena está segura? Ele é o princípio do APH. Sim. O princípio do APH é a cena segura. Porque se ela não estiver segura, ninguém faz nada. Eu não vou conseguir abordar, não vou conseguir tirar a vítima de uma ferragem, não vou conseguir criar um ambiente seguro ou até solicitar mais recursos, porque eu não consegui gerar uma segurança para conseguir ver adequadamente o que está acontecendo, né? E aí, nessa cena, agora a gente chegou na cena... Estamos todos prontos em QAP, QRV para o atendimento. Acionou lá, você. Quando a gente já falou, começou na hora que você sabe, digamos assim, começou na sua história. Sim. Mas a hora que deu o horário do plantão, a segurança da cena já começou. Preparou toda a equipe e saiu para o atendimento. Todo mundo... Né? E vou deixar você falar. Começa falando sobre EPI, né? Uma parte muito importante, principalmente do resgate rodoviário. Todo mundo sai paramentado, né? Para o atendimento, luva, capacete, óculos de proteção e o que mais? Sim. Quando estamos indo para a ocorrência, a gente vai fazendo um debrief dentro da viatura. Então, quanto mais informações, né, a tripulação tem, mais ela tem ciência do que pode encontrar na cena. Então, a gente sempre pergunta, se foi um acidente em rodovia, foi uma carreta, qual era o produto que está carregando, há pessoas presas em ferragens ou não. Então, a gente vai se preparando já durante o transporte com os EPIs. Se eu sei que eu tenho um suposto vazamento de um produto perigoso, eu já vou deixar o meu PRA em QAP. Óbvio que eu já não vou colocá-lo porque eu não sei nem a classificação. Vou esperar chegar lá e vou observar a classificação. Mas esse deslocamento é essencial que a equipe tenha... maiores informações. Exatamente. A segurança no deslocamento, outra coisa muito importante. Perfeito. O código 3 não quer dizer que a gente vai acelerar embaixo, né? O Código de Trânsito ele fala que a viatura de emergência está lá na Lei 14.599/23, no artigo 6º 280. Ele está falando assim, que a viatura de emergência ela tem livre tráfego de parada, de estacionamento, porém, desde que não coloque a vida em risco.
E desde que esteja em serviço de emergência, né? Então, não quer dizer que eu estou em código 3 que eu possa sair para ir com imprudência. Né? Então, a sirene aberta justamente para que a população saiba que está vindo um veículo de emergência e se desloque, dê passagem. E já que está dando passagem, não tem por que eu passar a 100, a 110, não tem por que isso. Perfeito. Eu preciso chegar para atender, mas eu preciso chegar bem. Com certeza. Então, o deslocamento é muito importante. E a chegada da equipe também, assim, as pessoas têm que lembrar que a condução e até a saída da equipe de resgate de dentro da viatura é com autorização do condutor socorrista. Isso. As pessoas às vezes pensam que, não cheguei na cena, vou pular. Não. E a segurança começa do condutor, da saída da base, na chegada do local, e dentre esse período tem a saída da equipe, né, de dentro da viatura, porque ele vai conseguir ter a visualização pelos retrovisores, ele já criou o parqueamento da viatura dele de uma forma adequada, para que ele fala, não, aguenta um pouquinho, não desce ainda não, que eu prefiro que eu canalize primeiro para que vocês desembarquem depois. Porque lembrando que a gente não sai da viatura sem nada, a gente sai com equipamentos, então aquilo ali é um peso maior, é um desequilíbrio que você... Por mais que a gente treine fisicamente, a gente não treina desequilibrado, né? Sim. Com uma mochila de um lado, com uma bolsa do outro. A gente não treina assim, apesar que é até uma possibilidade futura de a gente começar a fazer esses movimentos. Mas é que essa saída a segurança começou tá ali também, né? A responsabilidade do condutor. Às vezes as pessoas, nas nossas primeiras conversas, as pessoas perguntavam assim, não, mas o motorista, gente, não é motorista, é condutor de ambulância. Então, assim, isso é uma grande importância também, o quão vocês são parte, né? Às vezes as pessoas tiram, né? E não veem que o pré-hospitalar é um conjunto. E a outra coisa que você falou que eu achei de grande importância é a conversa durante o trajeto, né? Da gente ir se preparando, falando, você pega isso, você pega aquilo, só desembarca com o meu conhecimento. Então, isso tudo E quanto mais informações a população passa para a gente, mais rápido e mais ágil é a preparação do ambiente seguro para aí sim a abordagem da vítima. Né? Isso é muito sério, né? Teve um dia que eu não respeitei a palavra do condutor socorrista caindo no buraco, na hora que eu abri a porta da ambulância. Porque o condutor ele vai ter uma melhor visão, né? A Com visão certeza. de para-brisa dele é bem melhor de quem está do lado do carona e muito mais quem está atrás. E às vezes a gente, é o que eu falei, para nós que somos, eu ia falar profissional de saúde, mas não, o condutor de ambulância está em processo desse, já não se tornou um profissional da saúde, né? Então, às vezes a gente está se preocupando em ver se tem sangue, em ver se tem alguém com braço sem braço, se tem alguma coisa na via, quantas pessoas tem, né? É uma preocupação de todos, mas a gente já começa olhando para as vítimas. Sim. E a gente acaba esquecendo, né, dessa importância, principalmente da visão de para-brisa, né? Com certeza. O que a gente consegue ver na visão de para-brisa? O que é a visão de para-brisa e o que nós conseguimos ver na visão de para-brisa? Só colocando um atento, em relação ao que você falou, o profissional da saúde foi uma luta muito grande, né, para os condutores. E foi sancionada há 2 dias, o presidente sancionou e já está em vigor. Perfeito. Então, o condutor socorrista agora é considerado da área da saúde. Muito bom. Isso é um excelente ganho, né, para o atendimento pré-hospitalar e para a classe, né? Lógico. Sim, exatamente. Garante melhor remuneração, tudo isso é muito importante. Mas grandes poderes, grandes desafios, Exatamente. Né? Então, a responsabilidade. a responsabilidade também não dá para você só ser um Sim. dirigir, fato, né? De fato, só o condutor, né? O que a gente está tendo aqui é uma conversa, né? Como eu falei, como se a gente estivesse tomando café, né? Na copa do nosso trabalho. Sim. Mas eu e o Jesus participamos, hoje é sexta-feira, a gente participou de um atendimento terça-feira, né? Juntos. Sim. E foi um atendimento muito importante, com um desfecho muito positivo para a nossa equipe, né? Que foi uma parada cardiorrespiratória revertida de uma paciente jovem de 40 anos. E
papel do Jesus dentro do atendimento foi essencial, né? Tanto o seu, a gente estava em 2 equipes, né? Sim. Então, tanto do Jesus dentro da viatura com a gente, tanto do condutor da outra viatura, né? Talvez não tinha tanta experiência ali na realização de um auxílio para uma equipe de suporte avançado, porque a gente estava em uma unidade de suporte básico, junto da técnica de enfermagem do condutor de ambulância dessa viatura, e a gente ingressou dentro da ambulância deles, eu, o enfermeiro, o Guilherme e o Jesus. E aí a gente dominou a cena ali, Sim. com a ajuda deles, lógico, mas foi essencial a sua participação. A gente acabou indo embarcado na unidade de suporte básico e o Jesus seguiu com a unidade de suporte avançado sozinho. E nós fomos em comboio pro pronto-socorro e foi um atendimento super... Né, ficou todo mundo de coração quentinho, porque o nosso trabalho a gente fez bem Foi feito. muito bem feito. Muito bom. E aí, vamos continuar falando então sobre segurança da cena. Vamos lá. Fala aí pra gente sobre visão de para-brisa. No resgate rodoviário, a gente trabalha em 3, né? Tripulamos em 3. Lá eu não atuo como condutor. Lá eu sou socorrista. Eu tenho meu condutor, Marquinhos. Um abraço, Marquinhos. Meu braço direito lá. E a gente não desce da viatura a não ser ele dar o livre pra gente. Então, é uma regra. Ele parou a viatura, fica todo mundo dentro da viatura e livre. Aí a gente desce. E o que faz a gente ter maestria nisso? É o treinamento. A gente treina todos os dias e eu implementei isso no SAMU, porque quando eu entrei, estava vindo de outra corporação, né, os condutores, e foi algo novo. E eu encontrei muita resistência também, é normal, né, quando você vai trazer alguma coisa de uma instituição para outra, há uma certa resistência, mas se você souber como falar, mostrar onde são os pontos positivos, o que a gente pode melhorar, eu acho que toda melhoria é bem-vinda. E aí a gente conseguiu trazer também ali, e a gente sempre coloca isso em prática. Então, o condutor no deslocamento, ele tem total autoridade dentro da viatura e a tripulação sempre coopera com a gente. Muito bom. E é uma visão 360, né? Às vezes as pessoas também não têm esse conhecimento da visão 360. Porque às vezes o condutor está nessa condução, vendo essa visão de para-brisa, vendo local seguro, vendo buraco, já que, fala, não desembarca aqui ainda, tá? Você vai desembarcar pela outra porta. Enquanto isso, o enfermeiro está lá atrás com uma outra visão, o médico está com uma outra visão. Então, assim, essa visão 360, a gente conversando, isso daí é um ganho enorme na chegada da cena, né? Então, por isso da importância da gente conversar sobre a PH, porque às vezes as pessoas estão muito no intra e quando vem para cá e fala assim, peraí... Exato, são mundos diferentes. Peraí, a ordem ali naquele momento é do comandante. O comandante, quando a gente fala, a gente vai até conversar sobre comandos, os comandos são mudados a todo momento. Sim. Então, o comando é na ida, na condução, no desembarque, na segurança do condutor. Depois, no atendimento, esse comando pode mudar. E depois, durante o socorro, quem tem a melhor visão e o melhor acesso à vítima pode ser o comandante naquele momento. E comando não quer dizer que você é melhor ou pior, mas é o que está na melhor situação naquele momento para poder desenvolver o melhor serviço, né? Exato. Isso é uma coisa bastante importante da gente conversar sobre isso. Mas aí chegamos, autorizou, né, o nosso desembarque. Qual é a visão agora da segurança, a partir desse momento que já está todo mundo pronto para esse desembarque? Sim. A gente tem que saber o lado que vai desembarcar, é outra coisa muito importante. Então, se eu estou numa rodovia, se eu estou numa avenida pavimentada, onde tem um alto fluxo, como eu vou parar a minha viatura? Então, eu vou parar ela angulada, eu vou parar em 45, eu vou parar em 30, 15, 10, eu vou parar em ângulo 0. Vai depender da situação, vai depender do lugar. Eu sempre digo que o APH, a maioria das respostas depende. A maioria depende. Então, depende da situação, da condição, né? Depende do protocolo, o que ele orienta. Então, no resgate rodoviário, a gente costuma parar sempre em 45. Tá? No SAMU, a gente procura o 45, mas nem sempre a gente consegue.
Mas o que a gente adaptou? O melhor posicionamento da viatura é aquele que mais irá proteger a equipe. Então, se eu consigo uma maior proteção parando em 45, eu vou parar em 45. Se eu consigo em 30, eu vou parar em 30. Não, aqui a melhor proteção é em 0, nós vamos parar em 0. Então, nós não temos no SAMU algo definido, vai ser sempre 45. Não, vai depender de cada situação. Já no resgate rodoviário, a gente vai parar sempre 45, a não ser quando este seja impossibilitado por alguma condição. Perfeito. Tá? E aí chegamos lá, a equipe está se aproximando. Seria bom se a gente conseguisse trazer fotos também, porque eu tenho uma foto de uma visão de para-brisa, que inclusive depois o Guilherme usou numa aula para falar sobre segurança da cena, que era bem me trouxe uma reflexão, porque a gente está falando aqui visão de para-brisa. Às vezes a gente vai fazendo um briefing antes do atendimento, é um atendimento com carreta, é um atropelamento, é uma moto que está envolvida. E aí, a hora que a gente está chegando na cena que tem essa visão do acidente pelo para-brisa da ambulância, a gente consegue tirar grandes informações. Se realmente se trata sobre o acionamento, né, que a gente foi feito. Sim. Quantos veículos estão envolvidos, a gente já começa a ver a situação das vítimas, às vezes pela essa visão de para-brisa, principalmente se está de dia. Sim. Né, o período influencia bastante, porque se é na rodovia, não tem luz, a gente que vai levar a luz, né? Porque aí o veículo bateu, às vezes está sem farol, já está com a bateria cortada, enfim. Então, essa visão vai trazer quantos veículos estão envolvidos, se a gente já consegue ter uma noção de vítima, às vezes. Se tem algum produto, né, perigoso, que às vezes vai impedir que a equipe desembarque ali na chegada imediata. Se o veículo está em chamas, se eu já vou precisar de um apoio. Às vezes a gente chega, vê que o paciente está dentro do veículo, o veículo tem uma deformidade importante, eu já consigo imaginar que eu não vou conseguir tirar ele dali sozinha, pensando no SAMU, não trabalho no resgate rodoviário, não tem equipamento para desencarceramento. Mas aí eu já consigo, antes de descer, às vezes, passar um rádio na central e pedir apoio do Corpo de Bombeiros. Muito bem pontuado. Tudo isso faz parte ali. Tudo isso tem que passar pela nossa cabeça a hora que a equipe está chegando. É uma pré-360, né? Quando você está no para-brisa, você já consegue, não todas as cenas, mas você já consegue ter uma noção do que de fato está ali. E como você bem disse, já pediu apoio se for o caso. Às vezes você é acionado por uma colisão entre um ônibus e uma carreta, por exemplo. Você não sabe como que está lá de fato. Será que o ônibus está tombado, está capotado, ele está sobre rodas, né? Se estão todos os passageiros em acostamento, ou eu tenho vítimas ao solo. Perfeito. Então, essa visão de para-brisa ela é muito importante. E aí, então, tá bom. Chegamos lá, livre desembarque da equipe. O que mais a gente precisa tomar cuidado? Pensando, como eu falei lá no início, pensando numa cena de trauma e em via, tanto rodovia quanto via pública, a equipe desembarcou, vai iniciar o atendimento. O que mais? Lembrando que todos têm que se preocupar com isso, não somente a pessoa que está na condução, né, o profissional que está na condução. O que mais a gente tem que se preocupar antes de ir lá e botar a mão na vítima, tipo, cheguei para te ajudar? O que eu tenho que ver antes disso? Joia. Temos que sinalizar o local, né? Então, já é do instinto do ser humano em querer ajudar. Então, às vezes a gente desce e já quer ir direto na vítima. E aí que a gente tem que se preocupar, né? A vítima, infelizmente, ela já é vítima. O que nós temos que fazer é segurar que não mais pessoas se tornem vítimas. Então, descemos da viatura e nós vamos fazer a conificação, a sinalização do local. Então, falando do resgate rodoviário, quando a gente trabalha em 3, os 3 vão fazer essa segurança primeiro. Nenhum dos 3 vai à vítima. Então, um vai ficar à frente da viatura, outro pega a bandeira e vai sinalizar, vai tirar o tráfego da via que está interditada pelo acidente. Lembrando que quem interdita não é a equipe de resgate, né? Quem interditou foi o acidente. A equipe de resgate só está conificando, está sinalizando o local. Quando a gente precisa
obstruir a outra faixa, aí a gente tem que pedir autorização para a PRF, porque aí de fato é o resgate que vai estar fazendo a obstrução. Entendi. Então nós descemos, um vai fazer a bandeira e o outro vai colocar os cones, vai conificar. Só que os dois não vão sozinhos. E aquele que ficou na viatura também não vai atender sozinho. Porque uma equipe, eu cuido de mim, e eu cuido do condutor, e o condutor cuida do segundo socorrista, e o segundo socorrista cuida de mim. Então, é um triângulo, um cuida do outro. Se nós estamos em dois fazendo essa conificação, a sinalização, e um vai atender, se ele é agredido lá, nós não vamos saber. Né? Se a gente é atropelado lá, ele está atendendo, ele não vai saber. Sim. Então, a gente tem essa interação entre nós. Então, os dois fazem a sinalização e conificação, e quem fica na viatura fica chamando o tráfego, porque é normal na cena de acidente, todo mundo tira o pé, e todo mundo curioso, e ele vai chamando e ao mesmo tempo visualizando. A hora que a gente volta, como na visão de para-brisa, a gente já teve uma noção se há vítimas ou não, falando do resgate rodoviário, Sim. quando não há vítimas e o acidente é em faixa 1, faixa 2 ou faixa 3, vai ficar uma pessoa lá sinalizando dentro da nossa área já sinalizada. Quando há vítimas, todo mundo retorna. Então, todo mundo retorna e aí os três vão atender. Nós já vamos atender já de cara? Não. Nós vamos fazer uma ronda 360. Então, repare que a segurança, ela é primordial. E ela sempre vai ser a primeira coisa a ser feita. E como a gente disse aqui, ela começa primeiro comigo. Depois vem com o checklist, vem na viatura, vem deslocamento, visão de para-brisa, a minha conificação e a ronda 360. Então, nessa ronda 360, o que nós podemos procurar? Aqueles riscos invisíveis, o qual a gente não viu na chegada, o qual pode passar despercebido. E eu sempre falo assim, o risco não está naquilo que a gente vê, está naquilo que passa despercebido. Né? Muitas vezes, a gente tem uma frase que a gente usa, o que eu vejo, eu protejo. Então, se eu vejo um vazamento de combustível, eu vou tomar uma atitude. Se eu vejo que há um princípio de incêndio, eu vou estar com o extintor. Então, o que eu vejo, eu protejo. Mas é aquilo que passou despercebido. Isso que pode pegar a equipe. Então, essa ronda 360, ela tem que ser bem minuciosa. Né? E a vítima ainda está aguardando para ser atendida. Sim. Às vezes a gente está falando sobre isso aqui no ambiente controladíssimo, que é a nossa mesa aqui do podcast, com uma calma absurda, mas nem sempre é assim. Principalmente quando tem vítima, a gente chega no atendimento, tá todo mundo gritando, pelo amor de Deus, socorro, ajuda meu familiar, aqui, moço, aqui, ó. E você indo lá qualificar, e as pessoas não entendem que a gente tem que ter esse hiato para garantir a segurança, não só, primeiro, a minha, da minha equipe, a da vítima e a das pessoas que estão lá. Exato. Porque, na maioria das vezes, não ajuda, atrapalha, né? Essas pessoas que estão no local. Então, a gente chega, quer garantir, não, mas vamos aqui, pelo amor de Deus, ajuda aqui, não sei o quê. Não assim. Entende que a gente tem que ter esse... É como se você se isolasse nesse primeiro momento. Vou fazer aqui essa primeira parte. Não é uma coisa que demanda muito tempo, né? A gente é ágil e rápido nesse quesito, mas a gente não pode ir diretamente na vítima. Né? Exatamente. Se todo mundo pudesse entender isso, ia ser muito mais fácil. E isso volta lá naqueles princípios profissionais da capacidade técnica, psicológica e física. Nesse momento, você tem que ter uma capacidade psicológica muito boa de ouvir insultos, agressões e você ter tanta técnica que esse pilar técnico seu ajuda a sua capacidade psicológica a falar, não, eu estou fazendo a coisa certa. Então, isso é de grande importância. Por isso que, essa é sempre a minha grande conversa dos 3 pilares. Então, eu gosto desses 3 pilares por isso, porque não adianta um ser mais fraco que o outro, um ser mais forte, porque quando você deixa um mais forte e um mais fraco, alguém vai ser sobrecarregado. E talvez aquele pilar mais fraco, né, aquele pilar seu psicológico que está sendo pressionado ali, você acaba tomando uma atitude inadequada, botando a mão num veículo que você não viu, uma rede elétrica encostando sobre ele, pronto, acabou o socorro, se fez mais uma vítima e aquela vítima que estava lá para ser atendida não vai ser mais atendida adequadamente. Sim. Então, isso é de grande importância, né, por conta dessas atitudes. E a outra coisa, assim, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o
pré-hospitalar urbano, né? O rodoviário, a gente vê que é um fluxo, às vezes, menor, mas uma alta velocidade. Durante o dia, às vezes, um fluxo é menor, as pessoas, mas à noite é mais tranquilo porque tem menos fluxo na rodovia. Tem menos fluxo, mas a velocidade é maior. E tá de noite. Aí a gente volta para a física. Peso de uma carreta, velocidade e tempo de frenagem. Sim. Então, assim, eu botei a viatura ali, agora a viatura me protege. Se vier uma carreta bitrem, ela vai levar a viatura, ela vai levar o carro, ela vai levar todo mundo. E até tempo de você ter essa atitude, você já foi levado. Então, assim, isso é dos grandes problemas, né? Que eu falo que o pré-hospitalar rodoviário, para mim, é um dos mais perigosos. E agora, trazendo para o pré-hospitalar urbano. Vamos botar a segurança da cena agora no urbano, na nossa realidade. Porque a gente fica falando sobre o rodoviário, né? São N cenas possíveis do pegar o urbano também, né? Sim. Mas tanto em via quanto em residência, né? Às vezes local público, shopping, são N possibilidades. Mas se a gente ficar falando sobre isso, por exemplo, tem que calçar o veículo, desligar a bateria. Esse problema da rede elétrica não é uma coisa fácil de ser resolvida, porque às vezes vai precisar acionar a equipe que cuida disso para poder posteriormente, fazer a abordagem do paciente dentro do veículo, né? Se tem um fio solto ali que está eletrificando o veículo e bota a equipe em risco, a gente não vai fazer esse atendimento, vai ter que aguardar. Não é uma coisa fácil de ser resolvida. Se é um veículo que está em chamas, vai ter que acionar corpo de bombeiros, vai ter que acionar apoio, vai demorar para chegar. São N possibilidades. Né? A gente poderia ficar falando aqui que condutas tomaríamos nessas situações a manhã inteira. São várias. Mas agora vamos falar um pouco sobre o urbano, como o Dr. Márcio falou. A segurança da cena ela é estabelecida da mesma maneira, desde o início do plantão, checklist, minha segurança, segurança da minha equipe, segurança do paciente. Dá uns exemplos aí pra gente de segurança da cena no APH urbano. Essa pergunta é feita com frequência, né? Ô Jesus, o que você acha mais difícil? Você atuar no rodoviário ou no urbano? E assim, depende. A resposta universal do APH. Depende. Assim, falando bem rapidão do rodoviário, eu acho que o momento mais crítico do rodoviário é quando você chega. É para você estabelecer a segurança. Então, às vezes, há um fluxo ainda passando, então, para você fazer a interdição ali é o momento mais crítico. Mas depois que você conificou, o trânsito parou, pelo menos o problema de velocidade ali está controlado, né? E eu sempre falo também que não tem cena segura, tem cena controlada. 100% segura não vai estar, a cena vai estar controlada. A cena é viva. A cada momento ela vai se modificando. Perfeita colocação. Então, trazendo para o urbano, eu acho uma dificuldade maior. Por incrível que pareça, o urbano, a dificuldade maior sabe por quê? Pela aglomeração. Então, é difícil você trabalhar em meio a muitas pessoas. E às vezes você vai atender, por exemplo, numa festa, você vai atender... No shopping. E as na pessoas... feira de Aparecida. Nossa! As pessoas, como foi dito, elas não têm essa noção que a gente tem que fazer uma segurança, né? Sim. Ela quer que você atenda. Quando a gente chega, a gente vê, e isso é muito gratificante. As pessoas, graças a Deus, o SAMU chegou. Então, ela está esperando o quê? Ela está esperando uma pessoa que chega com o emocional controlado, vem os pilares de novo, vem com condicionamento físico bom, que venha com técnica, que vai salvar o ente dela. Ela está esperando isso, por isso que ela dá graças a Deus. Sim. Só que ela quer agilidade, ela quer que você venha aqui, está morrendo aqui. Só que tem todo um trabalho atrás disso. E você conseguir trabalhar num ambiente com tumulto, eu acho... assim, é uma das partes bem complicadas do nosso trabalho. Às vezes o tumulto das pessoas é pior do que os veículos passando ali na beira da rodovia, por mais que às vezes, como você falou, a gente não consegue interditar todas as faixas, por mais que dê vontade, né? Sim. A gente tem que pensar no trânsito que está vindo atrás. Mas às vezes o tumulto, porque o carro ele passa devagar, mas ele vai embora. Agora, e a galera que fica lá em cima de você, assim, ó, olhando. Às vezes você quer conversar com o seu
com o parceiro seu de equipe e ele não consegue te escutar por conta da aglomeração ao redor da equipe, né? Quando é um atendimento em um local público. Exatamente. Né? Não, a gente está falando de local público, difícil por si só, mas cachorro na residência, né? Às vezes é uma cena de crime, né? Tudo isso, garantir toda essa segurança, pedir apoio necessário, garantir às vezes que o agressor não está no local antes de ser enviado o recurso, pedir para prender o cachorro, às vezes pedir para acender uma luz. Às vezes a gente chega na casa e o pessoal esquece de acender a luz, acha que a gente tem visão noturna. Por favor, acende aqui a luz, abre a janela aqui pra gente poder enxergar melhor, às vezes não tropeçar e cair em cima do paciente, né? Às vezes tudo isso faz parte, né, da nossa segurança. E isso que você falou do cachorro, né? O cachorro é uma coisa que as pessoas, não, ele é bonzinho. Ele é bonzinho, realmente. Se eu entrasse lá para ir tomar um café com a família, ele é bonzinho. Mas a partir do momento que o cachorro vê eu apertando, comprimindo o peito do dono dele, a visão do animal mudou. Você está agredindo o dono dele. Então, é isso que às vezes as pessoas não entendem. E eu gostaria muito que as pessoas compreendessem isso. O cachorro é bonzinho, ele não faz mal, é o tamanho dele, você está com medo. Mas aquele cachorro, se ele morder minha mão... Virou um problemão. Atrapalhou o socorro. Prejudicou, perdi tempo com aquilo ali. Então, assim, isso tudo é importante. Acionou o socorro, prenda os seus animais, criem uma via de acesso adequada para o paciente, né? Isso. E isso é uma outra coisa da segurança da cena. Não sei, não lembro com quem foi, mas a segurança da cena aconteceu numa RCP que ele falou, tira aquilo dali que vai cair em cima de você. Então, assim, estava atrás de mim um espelho. E nessa visão do condutor ali, que estava eu, o enfermeiro, e um espelho atrás de mim, ele foi lá e tirou um espelho de trás de mim. Aquilo ali realmente... Olha a segurança da cena, o olhar dele. Às vezes eu cheguei com o meu olhar, né, fixo na vítima e não olhei o todo. Ele, com a capacidade de estar vendo o todo naquele momento, já protegeu a equipe. Então, isso é uma das outras coisas que eu acho muito importante na segurança da cena, né? Sim. Acabou, teve um dia que a gente foi num atendimento, eu não vou lembrar, acho que foi com o Guilherme também. E era um rebaixamento de nível de consciência, mas assim que a gente adentrou, viu que o paciente estava em óbito, né? Era um óbito constatado, acabou evoluindo, não fizemos nada, já estava em óbito, só que fizemos a constatação. E tinha um salsicha na cena, e eu tenho 2 salsichas. Moço, a gente foi entrar, eu falei, por favor, prende o cachorrinho. Ele, não, moço, não morde. Eu falei, moço, morde sim, porque eu tenho 2, por favor, prende o cachorro, senão não vou entrar. Aí ele foi e prendeu o cachorro. Meu filho, a hora que nós botamos o pé pra dentro do portão, o bicho virou uma fera, só que estava preso. Então, coisas que a gente passa desapercebido, as pessoas não imaginam que a gente tem que vencer essas barreiras, né? Para poder ajudar, para poder efetivamente ajudar. Não imaginam que o nosso trabalho começa nesse momento e que há muito a ser feito antes da gente ir lá e prestar o socorro, de fato. Exatamente. Né? Acho que a gente falou bastante já sobre a segurança da cena, sobre você pontuou coisas muito boas sobre a cena ser viva, sobre os riscos invisíveis, sobre o que eu vejo eu protejo, realmente são coisas muito importantes, né, pra gente pontuar. Mas antes da gente passar para o próximo tópico, o Dr. Márcio Nakashima deu essa introdução no começo, mas agora eu vou puxar pra gente falar aqui sobre como é importante nós nos comunicarmos. Equipe. Então, o que você acha sobre a comunicação entre os membros da equipe e sobre o que o Dr. Márcio falou, mudança de comando? Sim, é um dos pilares importantes também dentro do atendimento, né? Então, o comando, como o Dr. Márcio disse, ele vai mudar. Ele começa com quem tem maior aptidão dentro de cada cena. Então, quando eu cheguei na cena, quem é o comando? É o condutor, ele tem a visão, ele vai saber a hora exata da tripulação descer. Depois que está de fato no atendimento, quem que vai dar esse comando? Quem tem uma maior liderança na equipe, quem tem um maior domínio daquela cena, ele vai passar o comando. Então, foi muito bom pontuado, o comando ele muda. A forma que nós treinamos lá é justamente essa. Não gostamos, não tem a equipe do Jesus, a equipe do Marco, a equipe do Leonardo. Tem a equipe verde. Tem a equipe da USB 01, a USB 02, a USA 01. Então, cada hora, vai precisar ser o comando.
Então, se eu não consigo desempenhar esse papel, eu tenho que treinar para que eu consiga. Então, a gente sempre faz esse treinamento, cada hora um comando. Então, ele vai revezando para a hora que chegar, todos nós aí estaremos em prontidão. Perfeito. Uma regra do militarismo, às vezes não é tão difícil você receber o comando, não é difícil você comandar, mas o mais difícil é você saber a hora de passar o seu comando. Sim. Então, assim, tem vezes que você não está ali, ó, fica com você. O que você acha? A partir do momento que eu... E agora, com você? Elevar uma coisa simples, que é elevar o paciente na prancha, elevar o paciente. Quem está na cabeça, aquele momento ele assume o comando. Então, assim, eu estou ali no pé, eu não vou contar. Eu já sei que eu vou olhar para você e o comando é seu. Então, isso é de grande importância. Da mesma maneira que às vezes a gente está prestando atendimento em via, né? Toda essa parte de segurança já foi realizada. Supondo que seja, sei lá, um ferido por arma de fogo caído em via pública, que é uma cena urbana, policiamento no local, equipe paramentada, os equipamentos já desembarcados, todo mundo já prestando atendimento. Todo mundo lá, médico, enfermeiro, vamos pegar um acesso, às vezes o paciente está parado, vamos iniciar a ressuscitação. O condutor pode muito bem olhar e falar assim, gente, tumulto, cena insegura, policiamento às vezes não está conseguindo, às vezes tem só uma viatura, não está conseguindo conter a família, às vezes populares ali, sei lá, às vezes o atirador está ali, às vezes fingindo demência, e às vezes a polícia não consegue ter essa visão ali e proteger os mesmos e a nós. O condutor pode virar e falar, gente, vamos embarcar esse paciente e sair daqui que a cena não está segura. Então, de stay play virou um scope run. Perfeito. Então, o comando ele vai mudando, né, entre nós e acho que tudo isso é baseado em comunicação. Sim. Então, a gente já pontuou isso em outros episódios, que a comunicação ela é muito importante desde o café na copa. Então, aquela pessoa que senta ali, trocar uma ideia, perguntar, discutir um caso, socializar, essa afinidade que a gente cria entre a gente faz completamente diferença na hora de um atendimento. Saber como está o seu colega naquele dia. Mas às vezes aquele colega não está bem naquele dia e você já sabe qual vai ser o limite dele. Às vezes as pessoas pensam que o café na copa é uma coisa só de comer e falar besteira. Não tá fazendo nada. É você ver como está o seu colega. É você ver como está um instrumento seu de trabalho, porque ele é uma parte do seu instrumento de trabalho. Isso é grande importância. Às vezes as pessoas não têm essa noção disso. Às vezes a gente chega num lugar para trabalhar e eu tenho passado por essas experiências. Chego num lugar novo para trabalhar, tenho dado uns plantões aí em lugares diferentes. E uma coisa que faz muita falta para mim é saber o nome das pessoas. Quem está trabalhando comigo para poder dar o comando. Então, às vezes, eu assumi o comando e eu não sei o nome das pessoas que estão trabalhando comigo, não sei o nome dos técnicos, às vezes não sei o nome do enfermeiro, às vezes o SAMU chegou, não é uma equipe que eu estou familiarizada, chegou na sala de emergência com um paciente grave e eu quero que eles se solidarizam com a gente e permanecem na sala para poder ajudar, e às vezes eu quero dar um comando e eu não sei o nome das pessoas, eu fico desesperada. Porque faz falta, né, na minha comunicação de alça fechada. Demais. E na minha clareza. Então, às vezes eu fico, amigo, faz não sei o quê. Amiga, você aí, ó, de azul, por favor, quero que você faça tal coisa. E aí parece besteira, né, mas eu gosto de me comunicar com clareza, calma. Eu, não, né, Dr. Márcio também, todos nós gostamos, né, precisa ter calma para poder trabalhar em cima de um paciente grave. Então, é bobeira, mas faz falta, faz diferença. Essa calma, às vezes, o profissional ele confunde agilidade com desespero, né? Então, são coisas diferentes, né? Sim. Eu tenho que ser ágil, mas eu tenho que ser calmo. Sim. Então, são coisas diferentes. O Dr. Guilherme Podolsky pontuou, né, que um colega médico insultou ele durante o atendimento porque ele estava muito calmo. Tinha que estar desesperado, gritando, né? Para poder fazer funcionar. Mas continua falando, Jesus, por favor. Essa comunicação de alça fechada ela é muito importante, porque cada um sabe a sua função. Só que, às vezes, pode ser que eu tenha que fazer uma função de um colega, dentro daquilo que cabe a minha alçada, obviamente. Mas, às vezes, eu tenho que mudar. E se a gente não tiver a comunicação, às vezes vai 2 lá na viatura que você vai fazer que vai pegar o A2. Eu também vim.
Entendeu? E já aconteceu isso várias vezes. Então, se a gente não tiver essa comunicação, em algum momento vai ser prejudicado o atendimento. Lembrando que no pré-hospitalar a gente tem recursos humanos bem limitados, né? Sim. Então, se acontece um fato desse, você perdeu ali mais do que 60% da sua equipe, né? Exatamente. Só para um evento, para uma atitude. Vamos partir para a parte 2, então, desse episódio, que não deixa de ser tão importante quanto a primeira, mas que é um assunto que nós gostamos. Jesus encabeça quase todas essas discussões, que é falar sobre princípios e preferências no atendimento pré-hospitalar. Queria muito que você falasse sobre isso. Vamos começar, então, falando... princípios e preferências, a gente fala bastante sobre isso, mas eu, pessoalmente, demorei para entender o que é um princípio e o que é uma preferência. Dá uma introdução aí para a gente sobre isso. Esse é um assunto que eu gosto demais. Eu trago quase sempre umas enquetes na minha rede social. Mas com o intuito, não é de causar... Porque, querendo ou não, é um assunto polêmico. Não deveria ser. Mas né? Mas é com o intuito de... Eu acho que o profissional de APH ele tem que ter a mente aberta. Né? Então, ele não pode ficar... é isso aqui e nada mais além disso aqui. E o princípio da preferência, ele nos traz algo que isso não vai mudar. São os princípios. Os princípios, eles são imutáveis, né? Então, não muda. Então, um exemplo... Eu tenho uma vítima que está com sangramento maciço. Qual é o princípio? Eu contei esse sangramento. Né? Eu tenho uma vítima que está com a via aérea obstruída. Eu tenho que desobstruir. Tem uma fratura. Eu tenho que fazer a restrição desse membro. Então, é algo que não vai mudar. Então, é algo que é para ser fácil. Não muda. É isso aqui. E aí, onde entra a polêmica, vem as preferências. Né? Mas as preferências, ao contrário de que muitas pessoas pensam, a preferência não é a minha preferência, não é o que eu acho certo, né? São estudos baseados em evidências. Então, eu vou fazer uma preferência de acordo com a necessidade desse paciente. E aí entra alguns fatores, né? Por exemplo, a condição. Então, qual que é a condição desse meu paciente? Qual que é a situação da cena? Por exemplo, eu chego em um acidente e eu tenho um vazamento de combustível. Será que a minha preferência seria a mesma se não tivesse esse vazamento? Não, ela mudou. Mas mudou porque eu quis? Não, mudou porque a situação exigiu. Então, assim, não é difícil. Algumas pessoas que tornam o processo difícil, né? Se eu tenho uma preferência, eu posso tirar essa vítima em ângulo 0, em ângulo 90, eu tenho que fazer uma extração rápida. É minha, eu vou preferir, eu vou chegar lá, não, isso aí vamos tirar em 0? Vamos tirar. Não. A condição, a situação, é isso que vai determinar qual preferência eu vou utilizar. Né? Muito bom, perfeito. E isso impacta diretamente na segurança do paciente, né? Sim. Então, não é aquilo que... Eu cheguei até a mencionar isso quando a gente estava falando sobre stay in place, scoop and run. Às vezes a gente quer entregar o paciente mais redondo possível, né? Na referência. Então, às vezes um paciente está precisando de um manejo de via aérea, às vezes é um paciente que está chocado, inconsciente e tudo mais, e a gente quer entregar o paciente entubado, estabilizado, mas às vezes não é o que eu quero, né? Exatamente. É o que ele precisa. Isso. É o que ele precisa receber na hora. E também envolve a questão da cena e tudo mais. Os equipamentos que nós temos disponíveis para poder fazer e aplicar os nossos princípios e as nossas preferências também vai depender bastante, né? Sim. Do que a gente vai fazer. E os equipamentos dependem muito também de onde você está trabalhando. Cada local, às vezes, tem um tipo de equipamento, por isso que é importante você conhecer cada um deles, né? E o princípio é como se fosse o destino, é onde eu quero chegar, né? A preferência é o caminho que eu vou levar a esse destino, né? Não vou voltar, então vem aquela frase célebre, né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, assim, você tem que saber para onde você quer chegar. E você vai saber como chegar, como você vai saber disso? Estudando,
treinando, instruindo, fazendo todos os caminhos possíveis para chegar àquele destino. Então, isso é uma grande importância das pessoas, às vezes. Mas eu tenho que treinar, eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas você sabe todos os caminhos que você pode fazer para chegar a esse destino? Então, assim, isso é importante. São 5 fatores que eles vão mudar as preferências, né? O princípio ele não vai mudar, mas esses 5 fatores é essencial que o socorrista saiba. Então, começamos, como já foi dito, a condição. A condição da cena, ela pode mudar a preferência. A condição do paciente, perdão. A situação da cena. Então, se eu tenho uma situação de cena que coloca a equipe em risco, o agressor ainda está na cena, será que eu vou atender da mesma forma que se tivesse uma cena segura? Uhum. A condição da minha vítima, eu tenho uma vítima instável, eu tenho uma vítima estável. Ela está estável, porém ela está com cervicalgia. E aí? Qual que é a melhor preferência para ela? Não é a melhor preferência para mim. Para mim é fazer um ângulo 90, vai ser mais rápido, eu não vou gastar muito tempo, eu não vou ficar de posição inadequada, vai ser um ângulo 90 para mim. Mas para ela não. Então as preferências vão de acordo com as condições da vítima também. Outro ponto muito importante vai de acordo com o conhecimento do socorrista. Então, às vezes, eu tenho uma vítima que ela está com a cervicalgia e ela está estável. Então, a indicação para ela é o ângulo 0, um ângulo que vai movimentar menos essa coluna. Porém, o socorrista ele não treinou o ângulo 0, ele não sabe como faz essa estrigação em ângulo 0, ele só sabe o ângulo 90. Um paciente que precisa de um tubo, só que o conhecimento do socorrista, ou ele é limitado, ou ele acabou de se formar e ele está com receio, ai meu Deus, será que não é melhor então ele optar por um supraglótico, por exemplo? Sim. Exato. Né? Então, vai mudar de acordo com o conhecimento, de acordo com a graduação do socorrista. Eu tenho um médico socorrista atuando, eu tenho um enfermeiro, eu tenho um técnico, eu tenho um condutor socorrista, um resgatista. Então, isso vai fazer que a preferência mude também, né? Não deixando de cumprir o princípio. Se eu tenho só uma básica, eu vou colocar uma cana orofaríngea. Eu cumpri, eu desobstruí essa via aérea, eu desobstruí. Eu fiz o melhor que eu pude dentro daquilo que eu tinha. Então, eu cumpri o princípio com a preferência adequada para mim naquele momento. Outra situação muito importante é os protocolos institucionais. Aí que vem as polêmicas, mas aonde eu faço não é assim, olha como ele fez, está errado, olha que absurdo. E não, a gente sabe que aqui o Brasil, a maioria dos protocolos institucionais são baseados no protocolo americano, né? Então vem o PHTLS, o BLS. Então, nós temos várias atualizações agora do AHA, e qualquer coisinha diferente disso chove de crítica. E, na verdade, a gente tem que abrir a nossa cabeça e saber que há outras preferências, né? Há outros estudos que também cumprem o mesmo princípio. Então, às vezes, você vê, vou dar um exemplo, uma imobilização. Então, a gente vai imobilizar esse membro, vai trazer para a posição anatômica ou vai imobilizar da maneira que ele está? Depende. Né? O PHTLS ele fala o quê? Que o ideal que seja trazer para a posição anatômica. Mas, se houver resistência, você tem apenas 2 tentativas para isso. Então, lembrando que resistência do membro é uma coisa, o grito do paciente é outra, né? É óbvio que ele vai gritar, vai estar doendo, ele fraturou. E às vezes você vai mexer, não, mobiliza assim, também não é assim, né? Então, se houver de fato resistência, você tem 2 tentativas, segundo o PHTLS. Então, às vezes você vê uma mobilização feita por qualquer instituição, ou até mesmo pelo seu companheiro de trabalho, e você viu aquilo ali pela uma foto. Né? Sim. Então, é algo que a gente... Calma, filho. Vamos ver que de fato o que houve para você poder aí dar o seu argumento. Né? Então, às vezes as pessoas criticam sem saber de fato o que houve na cena. Com certeza. E a gente falou isso no episódio das hemorragias exsanguinantes, né, do Falando Real, que
Às vezes o que o paciente precisa é centro cirúrgico, né? Sim. Bisturi, centro cirúrgico para conter uma hemorragia interna que está exsanguinando ele, que a gente não vai conseguir conter no pré-hospitalar. A gente tem a capacidade de fornecer uma fluidoterapia, a gente tem suporte avançado, tem capacidade de fornecer agentes antifibrinolíticos, como o ácido tranexâmico. A gente tem a possibilidade de estabilizar fraturas, de fechar uma pelve ali, diversos equipamentos disponíveis na nossa viatura para poder fazer. Cinta pélvica, a gente tem tala, não é a melhor opção, mas tem a tala. Lençol. Então, manto luminizado, a gente tem diversas possibilidades de fazer, diversas preferências para atingir o princípio do controle da hemorragia e do tratamento da letra C. Só que... E daí, se esse paciente está inconsciente? Vou perder tempo ali, uma vez que não tem nenhuma hemorragia sanguinante que possa ser tratada, a fratura está estabilizada, mas o paciente já está entrando a fluidoterapia adequada para ele. Já administrei o agente antifibrinolítico, o paciente está na máscara de oxigênio, garanti a via aérea dele ali e iniciei o fornecimento de oxigênio suplementar para ele, mas ele está lá ainda, pele fria, pegajosa, PA já está monitorizado, PA inaudível, taquicárdico. Vou perder um tempo ali para fazer uma intubação, porque ele está inconsciente, ou então a gente vai conduzir. Aí chega no intra-hospitalar, nossa, mas você não intubou o paciente? É assim que acontece. Então, assim, o meu princípio ali foi tratar a letra C, dele o mais rápido possível. Ele pode ser intubado no centro cirúrgico. Se está ventilando adequadamente, tem uma boa saturação, os órgãos estão sendo adequadamente perfundidos, você atingiu o seu princípio. Sim. Isso aí entrou outro pilar muito importante, o pensamento crítico. Uhum. Então, de nada adianta o princípio, as preferências, se eu não tiver um pensamento crítico. Né? Se eu não souber quando usar a preferência A, a preferência B, a preferência C. Então, esse pensamento crítico, ele acompanha o socorrista diariamente. Muito bom também. Mas eu estava ouvindo essa semana, todo guia é aquele que já percorreu o caminho. Não existe um guia que não percorreu o caminho. Então, assim, como a gente percorre um caminho esperando cada acidente? Não é no treinamento. É que você determinou o princípio e fala quais preferências eu posso ter nesse momento. Cada dia que eu entrar no meu serviço, fizer um treinamento, eu percorri um caminho. E, futuramente, você já pode ser o guia daquele caminho. Então, assim, isso é de grande importância. Às vezes a gente escuta coisas assim, eu gosto de fazer muita analogia do que a gente escuta de fora, e isso é de grande importância. Então, às vezes a pessoa, não, eu já treinei isso, mas você treinou todos os caminhos para chegar a esse destino? Não, então você é guia de um caminho só. Exatamente. Muito bom. O treinamento, ele sempre vai fazer a diferença, né? Então, quem treina comigo sabe, eu sou, assim, meu apelido lá na rodovia é de chatão, porque eu pego no pé mesmo, tem que treinar, tem que ler, tem que estudar, não está contente, não tem disposição, filho, procura outro serviço. Assim, isso é realidade. Se a gente for passar a mão na cabeça, a gente, infelizmente, vai ver cada vez mais aí profissionais deixando a desejar. Então, eu acho que a gente tem que fazer a parte da gente, cobrando sim, lógico, de maneira respeitosa, mas quando eu chego no meu colega e cobro, você estudou hoje, vamos treinar ali, você está sendo amigo dele, você está sendo parceiro. Sim. Então, eu acho que falta um pouco disso, sabe? E ao meu redor, eu sempre pego no pé mesmo, vai treinar sim. Então, antes da gente falar sobre isso de treinamento e tudo mais, acho que a gente está indo para a parte 3, né? Já aqui que a gente dividiu. Conta um caso, você deu um relato muito emocionante sobre a sua história pessoal. E agora dá um relato para nós da sua história profissional. Um caso que te marcou, seja aí no atendimento do resgate rodoviário ou então no atendimento pré-hospitalar urbano do SAMU. Um caso que te marcou ou então pela emoção ou então pelo desfecho que foi positivo, né, por conta do trabalho em equipe. Conta para nós aí um relato. Eu costumo não guardar muito para mim as ocorrências, eu prefiro tentar descartar, porque a gente trabalha num ambiente que é pesado, né? Às vezes as pessoas vê a gente sorrindo, mas não sabe o que a gente passa no dia a dia. A gente está ao lado de pessoas que estão doentes, que estão em fases terminais,
pessoas que estão desesperadas porque perderam um ente querido, a gente trabalha na morte das pessoas, mas também tem um lado bom, mas o lado pesado, ele é bem pesado mesmo. Sim. Então, se a gente começar a guardar muito, eu acho que fica muito sufocante. Então, eu prefiro, passar a página do livro. Pronto para a próxima. Essa aqui eu já nem me lembro mais. Mas há alguns que, de fato, a gente, querendo ou não, fica marcado, né? Mas são 2 só na minha situação. Um que teve um desfecho triste e outro que foi bacana, até me surpreendi. Vou falar o positivo primeiro. A gente foi atender um atropelamento, e na rodovia, quando a gente fala de atropelamento, a gente já espera o pior, né? Ali em frente é Esquelce, e quando a gente chegou, era mais ou menos às 2h30 da manhã, e tinha um masculino. Ele estava em dorsal, estava inconsciente, tinha pulso ainda, só que estava com sangramento maciço no membro inferior direito. E a gente tem o método de treinamento nosso, a gente gosta sempre de avaliação primária, a gente gosta de fazer simultâneo. Então, se tem o X, tem o A, enquanto eu estou fazendo o X, já vem o meu condutor fazendo a A, já vem o socorrista. Então, a gente gosta de treinar assim, e assim foi feito. Eu falei, Marquinhos, vai com a via aérea dele que eu vou controlar esse sangramento aqui. E meter a tesoura na calça ali. Tinha uma laceração aqui na parte inguinal, bem profunda e extensa, tinha muito sangue. E aí foi o treinamento. Eu gosto de treinar muito parte de sangramento, o preenchimento de cavidade, e ali o torniquete, obviamente, não ia dar, parte inguinal, né? Então, foi uma preferência que eu tive que colocar para aquela vítima. Ela precisava de um preenchimento. A pressão direta não ia ser suficiente, o torniquete não dava. Então, aí vem o conhecimento do socorrista. Se eu não soubesse como fazer a técnica do preenchimento, e aí, como ia fazer? Né? E aí, graças a Deus, consegui fazer. Estava muito bem extenso. Eu gastei uma isobag e 3 ataduras para poder fazer só o preenchimento. E aí veio com outra isobag e depois mais 3 ataduras para fazer um compressivo. Caraca. Mas resolveu. Mas ele já tinha perdido uma grande quantidade. Estava hipotenso, já não tinha pulso radial, mas eu acredito que já estava num grau 3 de choque ali. Ele estava inconsciente, o Marquinhos foi na via aérea dele, colocou uma cana, colocou a máscara não reinalante a 10, e a gente fez a tratativa e embarcou esse paciente. Ele estava com afundamento de crânio na occipital, mas não tinha sangramento externo. Eu achei melhor retirar o colar dele, que ele poderia ter uma pique ali. Associado ao choque, ele não ia ficar hipertenso. Né? Então, eu retirei o colar dele, mantive os head blocks, e a gente elevou um pouquinho a prancha com o coxim. Enfim, levamos ele para o PS de Lorena, e passou-se umas 2 semanas, quando voltamos, a gente tinha até esquecido, e a enfermeira falou para mim que ele estava estável, estava na UTI, mas estava estável. Eu fiquei bem contente, cara, falei, poxa, cara, que legal, intervenção, poxa, foi bacana mesmo. Muito bom. Esse foi um desfecho muito favorável. Agora, uma parte triste, e falando de segurança de cena, não deu tempo de chegar a equipe, o trânsito parou por um acidente, e a hora que a equipe ainda estava indo, aconteceu um acidente, veio uma carreta e colidiu na carreta de outro pesado que estava à frente. Então ali não tinha ninguém sinalizando, mas não por negligência, não deu tempo de chegar. E a hora que a gente chegou, fizemos toda a segurança, qualificamos e tal, e a estabilização do veículo, Honda 360, a estabilização, e a hora que eu fui ter o acesso, eu entrei dentro da cabine, estava o condutor com afundamento torácico significativo já incompatível com a vida. E no painel do caminhão, assim, tinha a foto da filha dele e estava escrito assim, te amo, papai. Aquilo me cortou. A hora que eu vi aquela foto da menininha, sabe, e o pai dela, assim, naquelas condições, me marcou isso aí, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que trazer para o pré-hospitalar, né? Essas pessoas que a gente atende são pessoas que acordaram pela manhã, programaram sua vida, assumiram compromissos. Sim. Então, o mínimo que a gente tem que ir lá, estar preparado, para que elas possam continuar suas vidas, seguir os seus compromissos, né, a cada dia. Então, realmente, isso daí
machuca bastante quando você Machuca, vê sim. esse tipo de evento. Muito bom os relatos, emocionante. E agora, para a gente finalizar, antes da gente fazer o encerramento, deixa um recado para os colegas de atendimento pré-hospitalar e principalmente para quem deseja ingressar no atendimento pré-hospitalar, seja como resgatista, condutor, enfermeiro, médico, técnico de enfermagem. A gente que já está atuando, a gente recebe muitos pedidos, né? Acredito que com vocês também. Me ajuda a entrar aí, manda o meu currículo aí. E o que a gente vê hoje em dia, infelizmente, a maioria das pessoas, elas querem primeiro o cargo e depois se qualificarem, né? E isso não condiz com a nossa profissão. Não tem como eu falar, atende essa vítima aí e depois a gente vai estudar sobre o que você atendeu. Não tem condição. Então a pessoa tem que já entrar capacitada na medida do possível. Então o meu conselho é estude, treine o que você puder treinar, faça cursos, vá atrás realmente, porque vaga tem. Nós estamos com uma vaga ali para enfermeiro do SAMU e a gente está com a dificuldade em achar profissional. A gente tem diversas vagas na rodovia, a gente está com dificuldade de achar profissional qualificado. Então, a gente sabe que na nossa área é importante ter curso. Então, eu tenho que ter o PHTLS, tenho que ter o CLS, eu tenho que ter o BLS. Então, o recado que eu dou, estuda, se qualifica, porque vaga tem. Muito bom. Muito obrigada. Fazer o encerramento, Doc? Pode fazer. Ricardo Jesus, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Acho que foi um episódio muito completo, muito além do que nós esperávamos. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente, com os nossos ouvintes. Dr. Márcio Nakashino, obrigada pela parceria. Dr. Eduardo hoje não pôde estar presente, mas também estará com a gente aí nos próximos episódios. Muito obrigada pela presença. Não deixe de deixar o seu like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal.